Fala pessoal, tudo certo com vocês? Hoje eu queria tentar entender com vocês aqui um desenvolvimento que está lá no livro do Greiner, capítulos 5 e 6, quando ele fala no capítulo 5, ensemble microcanônico e no capítulo 6 de ensemble canônico. Ensemble é uma palavra francesa, né, que quer dizer conjunto. Então você pode usar tanto a palavra ensemble no original quanto conjunto. Então, teoria de ensembles ou teoria de conjuntos. Bom, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é provar por que no microcanônico a probabilidade de ocorrência de um determinado microestado ela é constante e por que no ensemble canônico eu tenho um peso ali dado por e elevado a menos beta e I, onde I é a energia desse microestado. Bom, a gente começa definindo algumas coisas, aliás, várias coisas. A primeira delas é esse N caligráfico aqui, que vai representar o número de cópias idênticas do sistema. Então eu vou imaginar cópias idênticas do meu sistema. Por exemplo, um oscilador harmônico. Eu vou pegar N caligráfico, cópias desse oscilador harmônico. O número de partículas ele vai ser denotado por um N normal, sem ser o caligráfico, que é dado aqui, ó, por essa letra N maiúscula aqui. Então, quando eu estiver falando, por exemplo, do número de partículas, do volume e da energia do meu sistema, usando essas três variáveis, essas três grandezas aqui, eu estou me referindo a um macroestado, que descreve cada um desses sistemas no instante de tempo t. Então, eu vou olhar para cada sistema e como eles são idênticos, eles vão ter esses valores aqui idênticos. Mesmo número de partículas, mesmo volume e mesma energia, no caso do conjunto microcanônico. Tá? E eu vou pegar N cópias, N caligráfico, cópias idênticas desse sistema. E o que eu vou fazer? Vou fazer uma amostragem. Vou olhar para ele. E aí, o que acontece? Para cada um desses sistemas, apesar de eles serem idênticos, eu vou ter um ponto no espaço de fase que vai representar aquele sistema naquele determinado instante. Tá? Esse ponto ele vai ser dado por... Aqui eu estou colocando as coordenadas generalizadas, aqui é um índice, esse Ni aqui é um índice. Então eu tenho coordenadas generalizadas e momentos lineares para caracterizar esse microestado em que agora cada um desses sistemas vai estar. Então assim, lá no espaço de fase, que eu vou representar aqui, ó, na verdade aqui eu vou representar apenas a superfície que equivale no espaço de fase à energia E. Ou seja, todos esses pontos que eu vou amostrar, eles representam o meu sistema. Se eles representam o meu sistema, todos eles têm a mesma energia E. E é isso que eu estou representando aqui, uma hipersuperfície, tá? Aqui no caso é uma superfície, mas a gente está imaginando que é uma superfície num espaço de fase aí de dimensões que a gente a princípio aqui não conhece. O importante aqui é que esses pontos, como eles têm a mesma energia aqui, eles estão numa mesma superfície do meu espaço de fase. E cada ponto desse aqui a princípio representa um microestado acessível ao meu sistema. No meu caso aqui, veja, o N caligráfico aqui ele é 6, porque eu peguei 6 sistemas e amostrei cada um num tempo t, obtive todos nessa superfície, mas veja, colori aqui eles com cores diferentes para a gente distingui-los. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 sistemas, 6 cópias idênticas do sistema. Cada um deu aqui em um ponto diferente do espaço de fase, porque eu amostrei, né, num tempo qualquer t aqui. E aí cada um, apesar de ter a mesma energia, volume e número de partículas, estava num local aqui do espaço de fase. Se vocês lembrarem lá para o oscilador harmônico, no espaço de fase, se você só tem
uma coordenada e um momento, você tem uma elipse definindo ali. Aquela elipse é a sua superfície, né? É assim que você pode generalizar aquele caso. E então são pontos diferentes naquela elipse. Aqui, como a gente está num espaço de fase com dimensão maior, são pontos diferentes aqui na minha hipersuperfície. O que eu vou fazer? Aqui tem um pulo do gato, que é o quê? Dividir essa hipersuperfície, no espaço de fase, hipersuperfície de mesma energia aqui, em elementos de superfície, delta sigma i. Então, por exemplo, tem um primeiro delta sigma 1 aqui, um outro aqui, delta sigma 2, delta sigma 3, delta sigma 4. Dividir aqui essa minha superfície em 4 elementos de superfície. E o pulo do gato é esse daqui. Agora, esses elementos de superfície, aqui eles estão grandes para você entender, mas eu posso fazê-los tão pequenos quanto necessário. E se eu posso fazer isso, se esses pontos aqui estão nesse mesmo elemento de superfície, eles agora vão representar para mim um mesmo microestado. Então, a princípio, eles não representam um mesmo microestado, são microestados diferentes. Só que eu estou aqui com uma lupa olhando aqui para um elemento de superfície, tá? Que aqui eu coloquei como delta, mas quando a gente trabalha com elementos é o Dzinho, né? Que é um elemento infinitesimal de superfície. Então eu posso fazer ele quão pequeno for preciso. E aí, se eu tenho mais de um ponto ali naquele elemento, ele vai representar para mim um mesmo microestado, né? E é isso que eu estou tentando representar aqui. Então, agora, esses 3 pontos aqui, para mim, como eles estão no mesmo elemento de superfície, que é infinitesimal, então eles vão representar para mim um único microestado. Esses 2 aqui estão representando um outro microestado. Esse um único aqui representa um terceiro microestado. E aqui eu tenho um elemento de superfície que acabou não abarcando nenhum desses pontos. Está vazio. Ni, N minúsculo agora, vai representar o número de cópias do sistema dentro de um desses elementos de superfície delta sigma e i. Então, tá fácil. O N1, por exemplo, aqui é 3. O N2 é 2. O N3 é 1. E o N4 é 0. É isso que eu quero representar aqui com Ni. D é o número total de elementos de superfície. Lá no Grindr ele não utiliza, aqui eu vou utilizar só para facilitar um pouco a notação, mas como eu disse, como eu posso dividir essa superfície em elementos tão pequenos quanto se queira, então esse D aqui tende ao infinito nesse caso. Mas por enquanto o nosso D aqui é 4, tá? Dividir em 4 elementos de superfície. Veja se você concorda comigo. Se eu somar os NIs para todos os Is, tá? E de 1 a D, de 1 a 4 aqui no nosso caso, eu vou ter que ter o N caligráfico, que é o número de cópias idênticas do sistema. Ora, se eu somar 3 com 2 com 1 com 0, eu tenho que obter 6. 3 com 2, 5, mais 1, 6. As 6 cópias idênticas do sistema, de fato. Estou só somando em cada um, né, dos elementos de superfície que estão representados aqui pelo izinho. Se eu somo para todos os elementos, eu obtenho as N cópias, N caligráfico cópias. Veja se você concorda comigo. A probabilidade de ocorrência de um microestado, então, vai ser o número de cópias para aquele elemento de superfície que representa aquele microestado, dividido pelo número total de cópias. Então, Ni dividido por N caligráfico. Essa vai ser a probabilidade de um microestado que está representado aqui agora por cada um desses elementos de superfícies, né? Pontos internos agora dentro de um elemento de superfície representam um único microestado para mim. Bom, esse Pizinho aqui eu estou trabalhando com ele discreto, né? Estou conseguindo somar aqui e tal, mas
No caso contínuo, ele equivaleria a um ρ, a gente chama de ρ, que é uma densidade do espaço de fase. É assim que a gente chama esse ρ. Esse ρ é uma densidade. Se eu multiplico por um elemento de volume do espaço de fase, eu obtenho a probabilidade de ocorrência de um determinado microestado identificado por QNI, PNI no espaço de fase. A probabilidade de ocorrência dele. Maravilha. Veja aqui, para o caso discreto, aqui não confundir caso contínuo com caso clássico. Pode vir a ser, mas eu estou só trabalhando com o mundo contínuo, nesse caso aqui, e aqui com o mundo discreto. Elementos discretos e elementos contínuos, tá? Seria o equivalente aqui a quando você trabalha com integral, com a noção de integral, dividir a área, né, sob a curva em elementos discretos e depois, quando você toma o limite, você vai para o caso contínuo. Tá? Você vai para a integral em si. Bom, vamos calcular aqui os PIs. No meu caso aqui, ó, P1 é 3 sobre 6. P2 é 2 sobre 6. P3, que ficou um errinho, né? P3 é 1 sobre 6 e P4 é 0 sobre 6. Então, 3 sobre 6, 6 é o total, 2 sobre 6, probabilidade de ocorrência desse microestado, probabilidade de ocorrência desse outro microestado, 1 sobre 6 e aqui 0 sobre 6. Veja que aqui eu estou encontrando uma diferença, né? Uma diferença nesse caso específico aqui. Posso ter outras distribuições? Posso. Tá? E eu vou denotar essas distribuições dessa maneira aqui. Então, N1 vai representar o número de pontos, né? Número de cópias do sistema nesse elemento de superfície, N2 nesse outro. E aí, se eu tiver D elementos de superfície, eu vou ter aqui um conjunto de números aqui representando essa distribuição. Tá? No caso aqui eu tinha 3, 2, 1 e 0. Pensa comigo agora. De quantas maneiras eu posso distribuir esses pontos nessa superfície, de modo que nesse elemento de superfície eu tenha sempre 3 pontos, nesse daqui sempre 2 pontos, nesse daqui um único ponto e nesse daqui nenhum ponto. Essa segunda maneira aqui, ela é uma maneira diferente de distribuir esses pontos? Bom, do ponto de vista das cores, aqui sim, eu fixei aqui, ó, o vermelho vai ser esse ponto, e aqui eu troquei verde com azul. Aqui eu tenho verde, aqui eu tenho azul, aqui eu tenho azul, eu tenho verde. Só que, nesse caso que eu estou tentando representar aqui fisicamente, eu tenho 3 pontos representando um mesmo microestado. Se o azul está aqui e o verde está aqui, e o verde está aqui e o azul está aqui nessa segunda situação, na verdade elas são situações idênticas. Se eu faço permutações dentro de um mesmo elemento de superfície, eu vou ter exatamente a mesma situação que eu tinha anteriormente. Veja aqui, com relação a esse caso aqui, eu coloquei o vermelho aqui, o azul aqui e o verde aqui. É a mesma situação. Trocar o azul e o verde, de novo, mesma coisa. Colocar o vermelho aqui, azul e verde aqui, também, só estou fazendo permutações diferentes nesse mesmo elemento de superfície. Não altera em nada. Veja que eu obtive 1, 2, 3, 4, 5, 6 situações, ou seja, 3 fatorial situações, que são idênticas para mim do ponto de vista de microestados acessíveis pelo sistema. Estou aqui com o mesmo microestado representado pelo elemento de superfície 1. Para cada uma dessas permutações ainda tenho dois casos. Esse primeiro aqui, né, que é o rosa e o amarelo, ou amarelo e rosa. Aqui para esse último ponto, eu só tenho uma única possibilidade. Então, não tenho permutação. Fatorial de 1 é 1. Né? Então, veja. Se eu quero o número de maneiras distintas de gerar uma dada distribuição, que eu estou denotando aqui por NI, eu tenho que fazer, bom, quando eu vou distribuir esses pontos, pensando em todos os elementos de superfície, eu tenho aqui, esse ponto aqui, ele poderia ser o vermelho, esse outro, esse outro, esse outro, esse outro, esse outro também. Então eu tenho 6 possibilidades para o ponto vermelho. Quando eu defino esse aqui como sendo vermelho,
e passo para escolher quem vai ser o azul, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Quando eu fixo esse aqui como sendo azul e vou para o verde, quem pode ser o verde? Pode ser 1, 2, 3, tem 4 possibilidades. Depois o amarelo só tem 1, 2, 3 possibilidades. O rosa só tem 2 possibilidades. E para o último ponto aqui só tem uma possibilidade. Então, a princípio eu tenho n caligráfico fatorial possibilidades de distribuir esses pontos. Só que eu quero as maneiras distintas. Se eu quero as maneiras distintas, eu tenho que eliminar essas permutações que eu faço no mesmo elemento de superfície. E de que maneira eu faço isso? Eu divido esse n caligráfico fatorial pelo produtório dos ni fatorial. Ou seja, no nosso caso aqui eu tenho 6 fatorial possibilidades, 6 fatorial maneiras de distribuir esses pontos aqui. Nem todas elas são distintas, pensando que cada um desses elementos de superfície representa um microestado. Quais são as maneiras distintas? Bom, eu tenho que dividir por 3 fatorial, que representa a permutação desses pontos aqui nesse mesmo elemento de superfície aqui que eu chamei de 1. 2 fatorial, permutação desses. 1 fatorial, permutação desse. Na verdade, 1 fatorial é 1, só tem uma possibilidade. E 0 fatorial também só tem uma única possibilidade, que é esse elemento ficar vazio. 6 fatorial é 720. Se eu divido por 3 fatorial, que é 6 vezes 2, se eu divido por 12, dá os 60. 720 por 2 é 360. 360 por 6, que é 3 fatorial, dá os 60. Então eu tenho 60 maneiras distintas de distribuir esses pontos, considerando essas cores diferentes, né? Eu estou distinguindo eles por meio de cores, consigo distribuir essas cores para esses pontos aqui de 60 maneiras distintas. Bom, agora que eu sei o número de maneiras distintas, eu posso distribuir esses pontos ou essas cores dado esses pontos, ou seja, nesse elemento de superfície necessariamente eu tenho que ter 3, aqui 2 e aqui 1. Eu sei o número de maneiras distintas de fazer essa distribuição. Agora, o que vai me interessar? Primeiro, a probabilidade de encontrar um único sistema, como aqui em delta sigma i, um único sistema em um elemento de superfície, a probabilidade eu vou chamar de ômega i. Ômega i elevado a ni vai ser então a probabilidade de encontrar ni sistemas em delta sigma i. Então, por exemplo, aqui seria ômega i elevado a 3. Aqui, ômega i elevado a 2. Tá? E aqui, claro, como eu estou só multiplicando as probabilidades, eu estou assumindo que eles são sistemas, né? Os sistemas macroscópicos lá são independentes, estatisticamente independentes. Qual é a probabilidade agora de uma determinada distribuição desses NIs? Ou seja, qual é a probabilidade dessa distribuição aqui? Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 0. Essa é uma distribuição de NIs. Qual é a probabilidade de uma dada distribuição, vou chamar de PNI, nessa hipersuperfície? Ora, eu já sei o número de maneiras. Se eu sei o número de maneiras distintas, né, basta multiplicar pela probabilidade de cada uma dessas maneiras. Ou seja, basta multiplicar o número de maneiras pela probabilidade ômega i elevado a ni. A probabilidade de encontrar n sistemas em delta sigma i vezes o número de maneiras distintas dessa distribuição acontecer. Veja que aqui, daqui para cá, eu só trouxe aqui o n fatorial que estava no numerador aqui para frente, coloquei em evidência. Coloquei o produtório aqui envolvendo tanto o numerador e o denominador, mas veja que eu continuo tendo aqui 1 sobre ni fatorial, né? Então o produtório estava aqui no denominador, agora eu só
acrescentei a probabilidade de encontrar N sistemas em delta sigma I, multiplicando o número de maneiras. Como aqui eu tenho uma dependência em I, eu coloco o produtório envolvendo ela. Então essa aqui é a probabilidade de uma dada distribuição. Por exemplo, essa daqui. Será que isso aqui, essa distribuição, ela é a distribuição mais provável de acontecer? Ou seja, qual vai ser o meu objetivo agora? É encontrar uma distribuição NI estrela que é a mais provável para a situação física que eu estou querendo descrever. Porque, veja, eu posso colocar todos os pontos em um único elemento de superfície. Será que isso é o mais provável para essa situação em que eu tenho uma energia, volume, número de partículas constante? Então, eu tenho que procurar, para encontrar essa distribuição mais provável, eu tenho que encontrar um ponto máximo de PNI. Então, NI estrela vai ser uma distribuição que vai maximizar a probabilidade de uma distribuição qualquer aqui, NI. Então, essa é a minha missão agora. Eu tenho uma expressão para a probabilidade de uma dada distribuição e eu quero maximizar essa expressão. Veja que aqui, nessa expressão para probabilidade, eu tenho um produto. Tá? E não é interessante para mim ter um produto, porque a derivada de um produto, ela envolve aquela regra do produto, né? E aí veja que aqui eu tenho NI fatorial, tudo isso multiplicado, né? N1, N2 fatorial, N3, tudo isso multiplicado. Tem o NI aqui no expoente. Então, assim, já é suficientemente complicada essa expressão. Se eu tiver ela como um produto, complica ainda mais. Né? Como é que eu vou simplificar isso? Eu vou tentar maximizar, ao invés de P de NI, vou tentar maximizar ln de P de NI. Por quê? Porque se você lembrar da forma da função logaritmo, era uma função monotonicamente crescente. Ou seja, ela está sempre crescendo. Tá? Então, se eu maximizar P de NI e maximizar ln de P de NI, acaba dando na mesma. Tá? Por quê? Porque a função logaritmo, ela está sempre crescendo. Tá? É uma função bem comportada e que está sempre crescendo. Ela é contínua aqui para os pontos que eu quero, as probabilidades são sempre positivas. Né? Então, ao invés de maximizar P de NI, eu vou maximizar ln de P de NI. Mas quem que é ln de P de NI? Aplicando aqui regrinhas, né, dos logaritmos, veja que eu tenho um produto n fatorial que multiplica o produtório. Então, eu vou ficar com ln do n fatorial mais o ln do produtório. Só que quem que é o ln do produtório? Quando o ln do produto não é a soma dos ln's, então eu transformo, aqui eu já tinha feito uma primeira transformação, né? Transformei aqui esse produto em uma soma, ln de n fatorial mais alguma coisa, que é o ln do produtório, mas o ln do produtório vira um somatório de ln's. Tá? E o somatório, então, vai ser aqui de 1 até d, o somatório do ln disso daqui. Quem que é o ln disso aqui? Veja que eu tenho um quociente, então vai ficar ln de ômega i elevado a ni menos ln de ni fatorial. Bom, comecei a simplificar alguma coisa, tá? Porque agora eu tenho um somatório ao invés de um produtório. E aí derivar somas é mais fácil que derivar produtos. Tá? E no fundo eu quero derivar essa expressão e igualar a zero para achar quem é a distribuição NI máxima, NI estrela, NI que me dá, a NI estrela vai me dar um máximo de probabilidade, ou seja, a distribuição mais provável. Bom, aqui eu vou só aplicar mais uma regrinha do logaritmo, NI está aqui no expoente, ele cai multiplicando aqui, NI, ln de ômega i, o resto tudo eu deixei a mesma coisa. E agora veja, para o número de sistemas, eu tinha pego 6 sistemas naquele exemplo, né? Mas veja, quando
esse número de sistemas é muito maior que 1, tá? Quanto mais eu fizer amostragens, diferentes sistemas, o número NI também vai ser muito maior que 1, ou seja, o número de microestados vai ser consequentemente muito maior que 1 também, porque eu estou amostrando muitos sistemas, então eu vou ter muitos pontos no meu espaço de fase, em particular naquelas hipersuperfícies de energia constante, e, consequentemente, acaba que o número de pontos em cada um dos elementos de superfície, que é o que representa esse NI, ele é muito maior que 1 também. Então, nesse caso, eu posso aplicar uma aproximação que é a aproximação de Stirling. Veja, N caligráfico muito maior que 1 e NI, consequentemente, né, NI muito maior que 1, eu posso dizer que o ln de P de NI vai ser igual a, aplicando a aproximação de Stirling, N caligráfico ln de N caligráfico menos N caligráfico. Apliquei a aproximação de Stirling para essa expressão aqui, ln de N fatorial. Agora eu vou aplicar para essa daqui. Vou ter o somatório, NI, ln de ômega I, menos, aí aplico aqui Stirling, NI, ln de NI, menos NI. Agora eu tenho uma expressão para ln de P de NI, tá? Que está bem mais simples do que essa daqui, para eu trabalhar. Então ficou N ln de N menos N, mais NI, o somatório, em I, de NI ln de ômega I, menos NI ln de NI, mais NI. Eu quero um NI, uma distribuição NI, que maximize P de NI, ou seja, o NI estrela. Só que eu tenho uma restrição. Qual que é a restrição? É essa daqui. O somatório dos NIs para todo I tem que dar o N caligráfico. Lembra? Para cada um dos elementos de superfície. Se eu somar os pontos em cada um ali, no final das contas eu tenho que obter o número de sistemas. Essa é uma restrição, então, a ser levada em conta. Ou seja, eu tenho um problema aqui de maximização, de otimização, em que eu quero encontrar a distribuição dos NIs ali, que é a mais provável para minha situação física. Eu tenho uma restrição. É um problema de multiplicadores de Lagrange. Tá? Eu vou, se vocês olharem nos vídeos anteriores, a gente vinha falando de multiplicadores de Lagrange para chegar aqui. Veja, eu vou chamar de f a função que eu quero maximizar, que é essa daqui, a ln de Pi, de ln de P de NI. Veja que ela é tudo isso aqui. Tá? E ela é a função, veja, esse N caligráfico é um número de sistema, é um número. Tá? Esse vai ser constante. Ômega I, mais para frente a gente vai fazer ele como uma constante, mas a princípio vamos deixar ele variar aqui. NI são as variáveis do meu problema. Tá? Apesar dessa daqui poder variar, ela vai ser também um número para cada para cada ponto, né? Essa aqui é a probabilidade de eu ter um único ponto em uma dos elementos de superfície. Agora, o que varia mesmo são esses NIs, tá? Porque eu quero saber qual que é a distribuição. É aquela lá? Aquela que eu tinha 3 no primeiro, 2 pontos no segundo elemento de superfície, 1 no outro e 0? É todo mundo em um único só? Não sei. Eu quero descobrir. Então eu vou maximizar essa função. Vou ver qual que é a distribuição que maximiza ela. Chamei de f, então, de N1 até Nd, né? Para todos os NIs aqui. Essa ln de P de NI, essas são minhas variáveis. E vou chamar de g de N1 até Nd. E essa funçãozinha aqui que é a função da restrição. Somatório de igual a 1 até d de NI. O que me diz aquela estratégia dos multiplicadores de Lagrange? Se vocês olharem em vídeos anteriores, eu tenho aqui o gradiente dessa funçãozinha f, que eu quero maximizar, calculada
nesse ponto aqui, que é um ponto dado por todas as coordenadas aqui, né? As minhas coordenadas agora são essas variáveis n1 até nd. O gradiente de f nessa situação aqui, que eu tenho um ponto que maximiza essa função, ele vai ser igual a um lambda, um número, que eu vou chamar de multiplicador de Lagrange, que multiplica o gradiente de g, ou seja, gradiente de f e gradiente de g são paralelos. Lambda sendo um multiplicador de Lagrange. Bom, vamos ver isso então. Tenho aqui a expressão da função, que eu quero maximizar, a restrição que eu tenho, aqui as definições que eu fiz de f e g, e aqui a estratégia dos multiplicadores de Lagrange. Quem é o gradiente de f? Bom, se eu derivar ln de p de ni com relação a n1, isso aqui tudo vai ser constante, então vai ser zero. E aqui, ó, cada termo, olha como ficou mais fácil, cada termo depende daquele ni específico, no caso n1. Então basta derivar isso daqui, ó, com relação a n1 para essa primeira componente do gradiente. Então esse vetor gradiente vai ser, bom, aqui, se eu estou derivando com relação a n1, vai ficar ln de ômega i, ou ln de ômega 1 no caso, menos, aqui eu tenho um produto, aí eu tenho que aplicar a regra do produto, não tem jeito. Se derivado do primeiro vai ser 1, né? ln de n1, mais, só que eu tenho um sinal de menos aqui, então fica menos o primeiro, n1, vezes a derivada do segundo. O segundo é o nn de n1, então fica 1 sobre n1. n1 que multiplica 1 sobre n1. Mais, e aqui a derivada de n1 é 1. E isso aqui vai se repetir. Para nd, o último, vai ser ln de ômega d menos ln de nd menos nd sobre nd mais 1. Para um qualquer aqui do meio, uma componente qualquer aqui do meio, eu vou ter ln de ômega i menos ln de ni menos ni sobre ni mais 1. E isso vai ser, logicamente, ó, que eu tenho menos 1 com mais 1, cancela, cancela para todo mundo, e aí eu obtenho ln de ômega i menos ln de ni para ir de 1 até d. Tá? Essas vão ser todas as componentes aqui do meu vetor gradiente de f, onde f é essa função ln de p de ni. O gradiente g vai ficar simples, né? Veja que g é o somatório, então é n1 mais n2 mais n3, etc, até nd. Então, se eu quero a primeira componente derivada dessa soma com relação a n1, vai ser 1. E vai ser 1 para todo mundo aqui. Porque para o nd vai ser 1 também. Né? Aqui eu estou somando só n1 mais n2 mais n3. Então vai ser 1 para todo mundo. E aí quando eu uso essa equação aqui, juntando aqui tudo, eu tenho que ln, se eu resolver para o iésimo, a iésima componente aqui do gradiente, eu resolvo para todo mundo, elas são todas iguais. Então fica ln de ômega i menos ln de ni, gradiente f, igual a lambda gradiente g. Aqui só tem 1, né? Então fica só o lambda. Logo, eu obtenho que, regrinha do logaritmo, ó, ln de ômega i sobre ni é igual a lambda. Ômega i sobre ni, vou pegar exponencial aqui dos dois lados, vai ficar ômega i sobre ni desse lado e aqui e elevado a lambda. Logo, o ni ele é igual a ômega i e elevado a menos lambda. Veja que eu encontrei quem que é o ni que maximiza o ni, aqui o iésimo termo aqui, para a situação em que eu tenho um máximo de probabilidade, ou o máximo do ln da probabilidade. Ora, se vocês se lembrarem, a probabilidade de um microestado i, a gente calculou como sendo ni sobre n caligráfico. Ora, aqui eu encontrei ni, é ômega i elevado a menos lambda, e aqui n caligráfico eu posso
identificar aqui como sendo, usando aqui essa equaçãozinha da restrição, ó, é o somatório dos NIs. Então é o somatório de igual a 1 até D de ômega I e elevado a menos lambda. Se eu fizer agora assim, ômega I igual a uma constante, que para todos os I's eu tenho o mesmo ômega. O que acontece? Eu posso cancelar aqui e aqui. E mais, eu posso cancelar também aqui e aqui, ó. Não tem uma dependência em I para esse elevado a menos lambda. Então, eu tenho que PI é igual a 1 sobre o somatório aqui de 1, de igual a 1 até D. Então, acaba ficando 1 sobre D. Isso é uma constante. Então, a probabilidade para cada um dos microestados, ou a probabilidade de cada um daqueles elementos de superfície, ela vai ser constante para o caso microcanônico, em que minha única restrição é essa daqui. Veja então que para o caso do ensemble ou do conjunto microcanônico, a probabilidade de qualquer microestado ela é a mesma. Para qualquer microestado eu tenho uma mesma probabilidade que é constante. No nosso caso aqui, ó, que a gente tinha D igual a 4, então a probabilidade de cada um daqueles microestados acontecerem era 25%, né? 1/4. Né? Vamos agora para o ensemble canônico. Qual que é a diferença? No ensemble canônico, os meus sistemas eles vão estar em contato com o reservatório térmico. A temperatura deles está fixa, mas a energia pode variar. Só que veja, aqui no ensemble canônico eu vou ter então uma nova restrição. A energia interna do sistema, que eu vou chamar de U, ela vai ser a média dessas energias que estão variando. Tá? Então eu vou fazer várias amostragens no meu sistema, como eu fiz anteriormente. Para cada um, eu vou obter uma energia EI. Tá? A energia está variando. Só que eu vou trabalhar aqui com uma maximização para encontrar qual que é a situação aqui, qual que é a distribuição dos NIs em que eu obtenho aqui na média uma energia aqui específica que vai ser aquela que vai me dar a temperatura macroscópica. Veja só, quem que é a média de EI? É a probabilidade, EI eu estou chamando a energia de cada um dos microestados possíveis para aquele sistema. A média de todas as energias dos microestados vai me dar a energia interna do sistema macroscópico. Grandeza macroscópica, grandeza microscópica. Média das todas as possibilidades microscópicas me dá uma grandeza macroscópica. Então, aqui no mundo microscópico, eu tenho que a média vai ser a probabilidade de cada um deles, de cada um dos microestados, vezes EI, para todo I. Isso é, como a gente viu, a PI é escrito como NI sobre N caligráfico. Então, veja, N caligráfico U, passando, multiplicando aqui, ó, multiplicando os dois lados dessa equação aqui por N caligráfico, vou ficar com NU, que multiplica o somatório de NI e I. Então, para o ensemble canônico, eu vou ter essa restrição a mais. Eu tenho essa aqui ainda, mas tem uma restrição a mais, que é essa daqui, que está associada com esse contato com o reservatório térmico. Então, vou chamar de H essa nova restrição, a função que define essa nova restrição. Né? Veja que sempre fica aqui, nesses problemas de multiplicadores de Lagrange, eu tenho a função igual a uma constante. A função igual a uma constante, função das restrições. Né? Então, a função aqui, somatório de igual a 1 até D, N, I, E, I, eu vou chamar de H. E agora, veja, é uma função f que eu quero maximizar, mas eu tenho duas restrições. Então, o que os multiplicadores de Lagrange me dizem, né, a estratégia é dizer que, então, a gente provou isso em vídeos anteriores,
Aqui eu tenho aqui o gradiente de f nesse ponto, nessa distribuição específica, que é a que maximiza a probabilidade, a mais provável distribuição. Ela vai estar, o gradiente de f nessa situação, vai estar no plano definido por gradiente g e gradiente h. Ou seja, gradiente de f é igual a um lambda 1, um número que multiplica gradiente de g, mais lambda 2, gradiente de h. Ora, o gradiente f a gente já havia feito, gradiente g também. Aí lá a gente tinha lambda aqui, como a gente tem dois lambdas, vou chamar esse aqui de lambda 1 e esse aqui de lambda 2. O gradiente de h, veja, ni está multiplicando os ei's, né? O ni vai ficar 1, se tivesse só o ni, seria como aqui, né? Seria esse caso aqui da g. Como eu tenho ei, eu vou ter o ei agora aqui, aparecendo no gradiente de h. Para cada componente eu tenho. Para componente 1 eu tenho E1, para componente D eu tenho ED, para componente I eu tenho EI. Resolvi aqui para IES, mas resolvi para todo mundo. Veja que todo mundo é igual. Então, eu tenho que ln de ômega I menos ln de NI é igual a lambda 1 mais lambda 2 EI. Lambda 1 que multiplica 1, lambda 2 que multiplica EI. Regrinha do logaritmo, ln de ômega I sobre NI é igual a lambda 1 mais lambda 2 EI. E elevado aqui dos dois lados, né? E elevado a ln de ômega I sobre NI vai dar ômega I sobre NI. E aqui eu obtenho E elevado a lambda 1, que multiplica E elevado a lambda 2 EI. Logo, o NI vai ser igual a ômega I, E elevado a menos lambda 1, E elevado a menos lambda 2 EI. Veja que quando eu aplico a estratégia de multiplicadores de Lagrange, eu tenho, no caso aqui, D equações. Tenho uma identidade vetorial, tenho D componentes, então são D equações para, a princípio, D incógnitas, que são as NIs, mas eu tenho mais duas aqui, lambda 1 e lambda 2. E não é à toa que eu tenho duas restrições, mais duas equações. Então são D mais duas equações, D, né, que são essas aqui, as variáveis, N1, D variáveis, mais uma, duas variáveis. D mais duas incógnitas, D mais duas equações. Aqui eu obtive uma expressão para os NIs, então uma expressão para as D variáveis, e agora seria a hora de procurar quem é lambda 1 e quem é lambda 2. Aí eu parto para as minhas restrições, veja. Tenho aqui a expressão para NI, que deu ômega I elevado a menos lambda 1 e elevado a menos lambda 2 EI. E eu vou, de novo, me perguntar quem que é a probabilidade de cada um dos microestados, no caso do lançando canônico. Bom, de forma geral é essa expressão, NI sobre N caligráfico. Só que NI para o lançando canônico eu encontrei que é essa expressão aqui. Então vai ficar ômega I elevado a menos lambda 1 elevado a menos lambda 2 EI dividido por N caligráfico. N caligráfico é dado por essa restrição aqui. É o somatório dos NIs. Somatório dos NIs. Se eu disser novamente, como fiz anteriormente, que a probabilidade de um único ponto está em um elemento de superfície, eu obtenho que o ômega se cancela aqui em cima e embaixo, ele sai aqui do somatório, posso cancelar. Eu fico com E elevado a menos lambda 1, E elevado a menos lambda 2 EI em cima e o somatório disso embaixo. Veja que E elevado a menos lambda 1 também se cancela, tá? É constante. Então eu fico com a PI, a probabilidade de um microestado. Lembra que lá no microcanônico era a mesma, né? Todos os microestados eram equiprováveis? Aqui não é bem assim. Aqui eu vou ter uma dependência. Ó. Veja que apesar de o E elevado a menos lambda 1 ter se cancelado, eu tenho aqui um E elevado a menos lambda 2 EI que sobrou, tá? Devido a essa segunda restrição. Justamente o que eu mudei, né? Coloquei os meus sistemas, cada um deles, em contato com um reservatório térmico. Tá? Temperatura fixa. A energia pode variar, logo, a energia de cada microestado vai ser uma,
Só que, o que acontece? Vai ter uma que é mais provável. Uma energia EI aqui que vai aparecer mais vezes. Como se tivesse ali um histograma. E aí, na média, eu vou obter justamente a energia que me dá aquela temperatura macroscópica que eu estou medindo com o meu termômetro. O meu PI, então, vai ser elevado a menos lambda 2 EI dividido por somatório em I, né, de I igual a 1 até D, elevado a menos lambda 2 EI. A gente não vai mostrar aqui, mas numa outra derivação, num desenvolvimento que é mais simples do que esse que eu fiz, você encontra que esse lambda 2, você compara duas formas, mas você vai encontrar de uma outra maneira uma equação para PI, e você vai encontrar exatamente essa expressão. Está lá no Griner, né? Ele faz esse desenvolvimento, a gente pode fazer aqui no futuro, mas esse lambda 2 acaba sendo igual a 1 sobre Kt. K, constante de Boltzmann, T, essa temperatura fixa do reservatório, e isso a gente chama normalmente de beta. Tá? 1 sobre Kt a gente chama de beta. E o que está aqui no denominador, normalmente a gente chama de Z. Tá? Para o ensemble canônico, normalmente a gente não coloca um subíndice, mas a gente poderia colocar aqui um Z de C, tá? Para denotar o ensemble canônico. É esse número aqui. Tá? Isso aqui é uma soma, estou somando em todos os ZIs, então eu vou ter um número no final das contas. E aqui é que eu vou ter dependência, né, exponencial aqui na energia. Veja que eu vou competir aqui, né? Tem energia de cada um dos microestados com energia térmica, Kt. E aqui embaixo, a que a gente chama de função de partição, somatório de E elevado a menos beta, EI, né? Lambda 2 aqui eu já fiz igual a beta. Veja então que a probabilidade de cada microestado no ensemble canônico é dada por E elevado a menos beta EI. Tem uma dependência exponencial aqui com relação à energia de cada microestado, dividido então por Z, onde Z é esse número que é a função de partição. Beleza, espero que vocês tenham gostado. Essa é uma derivação aí do Griner que eu tinha visto uma primeira vez, não conseguia fazer a ligação com aquilo que eu havia aprendido de multiplicador de Lagrange lá no meu cálculo 2, né, que foi há muito tempo. E aí eu dei uma revisada lá e tentei fazer essa conexão. Na segunda vez que eu vi lá no Grindr, um pouco mais detalhado, eu também tive dificuldades em fazer essa conexão com o que eu havia aprendido lá no cálculo. E aí fiz essa revisão, dei uma olhada no que o Grindr faz e dei uma remodelada aqui para que eu fizesse essa conexão. Eu espero que ajude vocês. Muitos de vocês usam o livro do Stewart de cálculo, né? Eu também usei lá em 2002 esse mesmo livro para uma outra edição, né? Obviamente, mas era o mesmo autor que fez, que foi quem apresentou para mim essa estratégia, né? Essa receita aí dos multiplicadores de Lagrange para fazer maximizações de funções de múltiplas variáveis dadas restrições, né? E aqui foi um caso que é muito bonito, né? A aplicação, você quer conectar o mundo microscópico com o macroscópico e você diz, poxa, o que acontece lá no mundo microscópico com mais frequência, com probabilidade maior, é o que vai me dar ali na média o que eu observo no mundo macroscópico, né? E isso a gente pode mostrar aí, mas em alguns exemplos a gente já mostrou, né? Mas dá muito certo, tá? Espero então que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal. A gente vai tentar produzir aí sempre que possível conteúdos como esse, né? Com muita didática e conteúdos complexos, né? Avançados aí na física, para que vocês acompanhem aí com mais facilidade os cursos finais aí da física. Beleza? Valeu, pessoal!